Chove torrencialmente no texto. No descampado, correm ribeiros exigentes e momentâneos. Atravessam e encharcam a rua e arrastam-no para o Elster, que atravessa Leipzig e corre apreciadamente para o Elba. São informações da imaginação sobre um mapa. Sobre o texto, chove torrencialmente. Começou por cair água-mel que, benfazeja, veio por fim ao longo período de seca. Depois água marinha, que irá salgar os campos, em seguida água, uma massa de chuva torrencial, por onde avança o silêncio da água que cresce na noite tempestuosa. Os relâmpagos furiosos que vagueiam sobre os campos imensos de beterraba, a caminho de Berlim, a leste, mandam os ventos apagar todas as velas, fechar os humanos em todas as casas, amedrontar os bichos, curvar as árvores e as plantas, desnudar as pedras. Fora do abrigo, só avança o silêncio da água. O texto vê-o descer do alto, debruçado sobre as águas. Águas que correm sobre nada, porque sem leito que asfixie. Águas que desinquietam o rio, que transbordam sobre os campos, sobre os animais afogados, sobre o choro humano. Está desencadeada a confrontação implacável do alto silêncio com o Elster. Partícula 69. Nuance. Não há qualquer nervosismo na sua mão, que se molda à própria forma com grande destreza. Os seus ouvidos ouvem e respiram profundamente, incitando o teclado, seja do piano, seja do papel, a segurar a estrela que vai cair. Há também o ecrã do computador, que para ele é uma incógnita. Segurará ele também a estrela? O tempo dirá que sim. E demorei-me, entre noite, a intuir que a casa da saudação, embora tivesse uma divisória única, se eu a atravessasse com o meu olhar, viria a dispor-se num corredor e algumas divisórias que de portas abertas comunicavam entre si fontes de luz de candeeiros, vários assentes sobre libretos de uma ópera, meta-noite. As lâmpadas de 25, 40 e 60 volts e a vagueação úmida de sombras que se tocam fazem, hoje como ontem, parte da minha memória sensual da infância. Então canto, num tom afetivo de balada, que miquitar é a sensualidade de urinar. Com a minha voz de vulcano, liberto de qualquer sentimento de ridículo. Entre noite, enquanto eu tinha intuições fugazes, a juvenil Oressa estudava que a memória é um palco de encadeamentos de ideias à volta de afetos, que cada corpo humano é um receptáculo de coisas fora dele, recebidas pelo espírito. Quem fala agora é a obscuridade levantada da meta-noite, desperta pela leitura de Oressa. Ética, escolho da proposição 18, Spinoza, ou seja, Bento. Quem lê agora
é o escuro ligeiro da ópera, que para acentuar o contraste entre peso e brisa que formam Oressa, lhe deu um corpo de jovenzinha gorda e um tanto musculada. Lê com uma grande expectação, de olhos abertos sobre os joelhos onde pousa o livro com marcadores nos pontos cruciais do encontro. Acentua que o peso em Oressa, brisa de seu nome, é estabilidade. Foi na demonstração seguinte que Oblívio a interrompeu e pegou-lhe num artelho. Se pensarmos que seu avô Oblívio, para além das múltiplas tentativas que fez para humanizar sua vida, já foi leitor convencido e absoluto, não nos admiraremos que uma neta de música se sente em pose de leitura numa cadeira e pense que a elevação é uma equação de excelência. Expressão de igualdade que depara, no final, com o canto justo da palavra incógnita. É evidente que o que Oblívio procura não tem resposta. Mas esta neta de música, a verdadeira e o seu degrau, leu para ele que ele já não é monarca absoluto. É Oblívio, navegando entre mares mentais instáveis para ir ao encontro de sua neta ou bisneta, Oressa. Seu duplo, a cantora de leitura Oressa, senta-se no chão, a oscilar na brisa. Soletra os caracteres musicais que compôs, embora saiba tanto ler. Assim, um fio de som quebra-se-lhe nos dentes, e toda ela, nua, a transparência, se afirma como uma imagem de leitura. Compôs por ter observado a dor dos objetos que um dia perdeu. O retrato, aos 16 anos, da serviçal que a criou. Houve um ligeiro roubo à sua própria mãe. O outro retrato, com o mental companheiro filosófico que só cria nas feridas, quando tocava as feridas. Criar e não crer por crer transportou Oressa a um novo silêncio, sem qualquer dispêndio de energia. Metal e mental surgiu depois na composição da partitura. Ainda um outro retrato, com ela mesma sentada num banco. Já com muitos anos, mas sem estar envelhecida, inserida num álbum de registros, num recanto de papel em que não havia guerra à vista nos limites. E ainda um outro, na clareira de Paracelso, dançando a última dança com seu âmbulo, num dia em que se tinha separado dos elementos componentes da luz. Talvez o desejo da posse, da excessiva beleza, as imagens das recordações concebidas. Prefiram essa liberdade de desenlace. Talvez. A perda é uma queda que a imparcializa. E Oressa canta a meia voz. Que as imagens assim pairantes na memória acabam por chegar a um destino incorruptível. Tem muito a ver conosco, as imagens com um destino incorruptível. Quando as estudou e discutiu, ocorreu-lhe que essas imagens pairantes, se fossem minerais,
cristalizariam no sistema trigonal e teriam cor avermelhada. Tem muito a ver conosco, as imagens que se juntam às espadas. Soletra a cantora de leitura Oressa, rodando vertiginosamente no interior do seu canto, tão intranquilo. Essa cantora, corrijo, esta cantora de leitura é negra. Seu contexto? Por que razão continuar sempre a ler? Sim, Cirilo, admito que o ler corrente é procurar um duplo. Seria narcísico se lêssemos sem esforço. Mero prazer de identificação, não achas? Mas, neste ler saudado pela casa, eu identifico-me com a ansiedade amorosa da procura. O texto que leio ama-me ou não me ama? Que alcançarei quando atingir o seu sexo? O ligar ao prazer do meu, que é verdadeiramente o querer dormir com ele? Sim, Cirilo, é isso. Ler, para mim, é uma espécie de imaginação mimética entre duas identidades. Um espasmo ao fim da luta? Perguntou Cirilo, enredado no fumo do charuto, que dava um certo ar deslocado a esta conversa. Mas eles eram assim, rasgados em perfil humano, embora suas vozes revelassem ao fim da execução o que tinham conseguido com a idade crítica do canto. Não desvieis a conversa, disse para mim Cirilo, que introduzira a pergunta. Por que razão continuar sempre a ler? Eu dobrei-me sobre o meu papel e continuei a anotar. Deitado o livro sobre a minha cama, ou seja, os meus joelhos, a primeira pergunta que faço é se ele está vivo. Se sinto que me leva, é porque leio, vivo, porque caí no vivo. Ah, sim. Livros também caem no regaço de mortos, disse Cirilo displicente, cortando a ponta do charuto. Mais um para mim? Perguntou o Celso. Quem me deu foi Angélicos. Esse corta a leitura com a cerada das asas. O que queres dizer? Que a reescreve num segundo andamento. Mas a voz mais pousada que retira o texto do papel e o deixa incólume é a de Oressa, a recém-chegada Oressa, e faz circular entre nós um desejo contínuo de leitura. É talvez por ser negra, proteger, desculpar, impedir, proibir, ultrapassar, expoliar, estar situado defronte. Já pensei, se o ato de ler não é uma defloração, Angélicos vem aí e vai degelar nossa conversa. Para mim, ler é combustão ativa com chama, disse Angélicos. Deu um charuto a Celso e guardou outro para si.
Continuaram a falar e a fumar os três, embora soubessem que o fumo é inimigo da voz. Seu canto perdeu a forma própria, mas vistos assim os três de cabeças próximas, alguém oculto escrevia, num local onde se queimam substâncias que em breve lhes daria a ler.